Agora ninguém aparece. Abandonado. Voilà. Boa. De novo. Um está feito. O resto não sei se desistiu ou não quer. Olha, eles estão a dizer que não receberam convites. Eu também não recebi, simplesmente toquei na Mas opção tentem. para solicitar. É isso que solicitem. É isso que solicitem. É porque tu estás muito mal educado. Hoje não, não eu por convidaste princípio, ninguém. nada. É preciso a gente estar a pedir. E por Estou princípio. convencido. E mesmo assim. Olha, já que está. Ok, a pedir ao Sérgio, o Sérgio, é isso. Eu acabei de enviar o pedido do Sérgio, tem que pedir para entrar também, clicar ali no canto esquerdo. Inferior, canto inferior esquerdo ao Sérgio. Depois é enviar pedido ou send request, não sei que língua está. Isto tem a ver com a RGPD, preciso confirmar que quer mesmo entrar, estás a ver? Exatamente. É, porque senão depois é um problema. De dados. A proteção de dados é complicado. Ninguém manda dizer que quer. Está certo, concordo. Eu não sei se ele já não está. Ele está já, portanto, Sérgio, se conseguires ver no canto inferior esquerdo e clicares, vai-te aparecer a opção. Ora, vamos ver. Já parece que está a entrar. Vamos ver se consegue. Se a transmissão funciona. Aí vem o homem. Mas sem vídeo. Ui. Tens a câmara tapada? Está a aparecer a imagem a negro. Não, a câmera está, vamos lá ver, a câmera está. Ok, está virada ao contrário. Não, mas se eu voltar para mim é que fica assim. Então quando eu volto para o computador já resulta. Então vais ter que vir fisicamente ao contrário e se conseguires pôr no Facebook no computador consegues ver a conversa. É isso. Aquele método mais clássico. Exatamente. Ou seja, podes pôr a conversa no Facebook do computador em silêncio, consegues ver-nos a nós e a ti, mas tens de virar o telemóvel ao contrário para te poder focar a ti. Tem de haver aqui alguma maneira de me pôr a aparecer, ou não? Pois. Eu acho que sim. Não tens um papelzinho por cima da câmara para tapar a câmara? Um espelho à frente? Não. É que era mais fácil ser o contrário, se fosse a câmara de trás, como o telemóvel estava encostado ao computador. Pronto, mas então se calhar tens mesmo de virar a câmara para ti, exatamente. Assim vê-se? É que eu nem me consigo ver assim. Mas o que eu digo, pões o Facebook no computador, na página do computador, e vou consegues fazer acompanhar agora, a conversa. A informática funciona sempre muito bem, mas é quando não precisamos dela. Que estranho. Pois. Pode ter a ver com as definições de privacidade. Por exemplo, se não tiveres nas definições do telemóvel a câmara, portanto, autorizada para o Facebook, pode não aparecer. Pois, mas se está outra câmara, devia estar esta também, não é? Pois, em teoria. Então pode ser mesmo um problema físico da câmara. Pronto, vamos então ver. Já agora, se alguém estiver a ouvir, não se esqueçam, quando o Padre Sérgio fizer anos, um telemóvel. Aí para o parque. Sim. Boa ideia. Ora, um bocadinho mais. Sim, dá aquela guinadazinha. Apenas um nadinha para aparecer mais no centro. Não. Ora, aí está aqui uma desapareceste outra vez. Isto está difícil esta noite. Não, isto está bonito. Olha, para ir sugerindo qual vai ser o tópico da minha conversa, esta câmara não é sinodal. Não é? Eu acho que esta conversa pode chegar mais longe do que nós pensamos, por causa disto.
esta Câmara não é sinodal. Bem, isto está... Ora, Ok, perfeito. isso. Está ótimo. Está ótimo. Não mexe, não toca. Ótimo. Agora não podes mexer. Nada, não faz nada, não respira. Mas conseguem ouvir-me? Sim, sim. Perfeito, O som perfeito. está ótimo. Sim, sim. O som está ótimo. Já estou drenado, já estou cansado. Já podemos respirar. Olha, agora temos que dar à perna que de facto aqui já foi um tempinho. É verdade, sim. O adro É isso já foi feito, o momento do adro antes da missa já está terminado, já deu para falar. Mas boa noite a todos os resistentes desta segunda transmissão no mesmo dia, é inédito. Hoje é um dia especial, também temos connosco o Padre Sérgio Leal, da Diocese do Porto. Já de certeza muitos também o conhecem, e sobretudo nestes últimos tempos, pelo facto de ter participado no encontro em Roma, que dá o título até da nossa conversa de hoje, não é? Párocos pelo Sínodo. Há uns anos atrás, ou há poucos anos atrás, também foi publicado o livro pelas Paulinas, não é? Salvo erro, o Caminho Sinodal com o Papa Francisco, que é também fruto do estudo que foi fazendo na Universidade Lateranense, onde depois, grande universidade, eu não veria melhor a universidade para fazer o estudo, mostra o valor, a sagacidade da pessoa, e este ano... E este ano, nada tendencioso. Esse mas comentário não é imparcial. Mas... Nada. E este Portanto, que as ano... pessoas saibam que tu fizeste lá o teu doutoramento na Lateranense, para perceberem. São a piada da caserna que ninguém... São do clube. Com também o mesmo orientador, o Padre Sérgio, o Padre Azolano, e Pablo Azolano, com o tema Pastores para uma Igreja em Saída, não é, Sérgio? E por isso, atualmente, também está com as paróquias de Anta e Getim. E pronto, resolvemos convidar, porque já quem nos acompanha sabe que logo as primeiras conversas que tivemos foi sobre o sínodo, sobre a sinodalidade, portanto é um tema que temos conversado bastante, e houve agora esta iniciativa do Papa inédita de convidar um conjunto de párocos um pouco por todo o mundo para participarem. O salvo erro de Portugal foram 3, não é? Participaram 3. E pronto, o Sérgio, nosso amigo, e convidamos-lo para estar aqui presente nesta nossa conversa. E se calhar, mesmo, Sérgio, para quem não está muito por dentro, se calhar ia-te perguntar, ou que pudesse ajudar-nos, como é que surgiu esse convite, não é? Porque de tantos párocos em Portugal, se escolher 3, porque é que tu achas que foste convidado? Ora, então boa noite a todos. Isto está um bocadinho estranho porque eu estou a falar para o telemóvel e vejo-me no computador e dá com um bocadinho de atraso relativamente ao que eu estou a falar. E, portanto, eu daqui a um bocadinho, se calhar, tirei a imagem para não me baralhar muito, a ver-me a fazer o gesto que faço a seguir, os movimentos que faço. Depois, de por cima, o telemóvel está ao contrário e quando me viro para um lado, na câmara aparece a voltar-me para o outro. Está assim um bocadinho estranho. Ora, tirando esta parte mais técnica, quero agradecer o convite, em primeiro lugar, para aqui estar convosco e com tantas pessoas que nos estão já a ver em direto. Este convite, quem me ligou foi o Dom Manuel Linda, o meu bispo, que disse que na Conferência Episcopal, tendo que enviar 2 delegados, nós éramos 3 participantes portugueses, mas só 2 enviados pela Conferência Episcopal, eu e o Padre Adelino Guarda, da Diocese de Leiria Fátima, porque o Padre António Bacelar participa, sendo convidado diretamente pela Secretaria-Geral do CIV. E, portanto, o convite surgiu-me pelo Sr. Dom Manuel Linda, que em nome da Conferência Episcopal me endereçou esse convite, dizendo que, sendo um encontro de párocos, me convidavam por ser pároco, mas isso, de facto, em Portugal havia muitos mais, e juntou a isso também o meu estudo sobre a sinodalidade, que podia ser também uma ajuda para este encontro. E, portanto, foi assim um bocadinho neste contexto que surge o convite. Mas
esse trabalho, houve algum trabalho preparatório? Como é que foi essa preparação para o encontro? Ou foram, deixe-me dizer assim, um bocado às cegas? Houve algum documento de trabalho para refletirem? Como é que fizeste essa preparação? A preparação foi muito pessoal, portanto, não, o que preparei foi em virtude, pronto, do estudo que tinha feito, portanto, era um encontro sobre párocos e sobre a paróquia, portanto, tinha a minha formação na teologia pastoral e fui ainda ver alguns recursos e bibliografias que tinha, porque do ponto de vista de... Eu conheci o padre Adelino Guarda no aeroporto em Lisboa, portanto, foi a primeira vez que falamos no contexto da ida e na véspera trocamos mensagens para perceber onde é que nos encontraríamos, se em Lisboa, se logo em Roma. E com o padre Bacelar encontrei-o na segunda-feira, no dia em que começa o encontro. Portanto, a Conferência Episcopal, isto assim, sem qualquer crítica, mas não tivemos nenhuma indicação senão esta, e de que a partir do momento que tive o convite, tudo vinha diretamente da Secretaria-Geral do Sínodo, para a parte logística, de onde é que o autocarro nos ia buscar no aeroporto, todas essas coisas, e portanto enviaram um material, a Secretaria-Geral do Sínodo enviou o programa, no programa, como cada dia tinha um tema diferente, e para o tema de cada dia havia uma pergunta que orientava os trabalhos do dia, e portanto foi a única coisa que me deram previamente, umas semanas antes, foi o esquema do encontro, qual seria o horário e qual seria o tema de cada dia. Portanto, não, a preparação foi muito pessoal, não foi feita em... Porque pelas fotografias que fomos vendo, o esquema de trabalho foi semelhante então ao dos encontros do Setimba, não era? Aquela questão de trabalharem em grupos, em mesas, com um tema que vos era dado para refletir. Como é que decorreu? Sim, o método, e parece que a Secretaria-Geral do Sínodo e até outros dicastérios vão começar a optar por este método do discernimento no espírito e da conversação no espírito. Portanto, esta é uma metodologia que, e confesso que foi a primeira vez que trabalhei a partir desta metodologia e que me surpreendeu muito positivamente. Até pela eficácia do próprio trabalho, produz frutos muito mais evidentes que os tradicionais trabalhos de grupo. Eu participei no Sínodo da Amazónia, como auxiliar da Secretaria-Geral do Sínodo. E aí era o tradicional trabalho de grupo, onde havia perguntas e cada um ia falando livremente. E na verdade, creio que este método é muito mais eficaz e muito mais fecundo do que o tradicional trabalho de grupo. Foi curioso, quando lá chegamos, as mesas não eram circulares, como veio na Assembleia de Outubro. Isso até surgiu como notícia, não é? As mesas circulares do Sínodo. Ali elas eram duas mesas retangulares e, portanto, estávamos assim à volta da mesa, mas em mesas retangulares. E todos os grupos foram tentando juntar as mesas de maneira a que aquilo ficasse mais circular possível. Tiveram que deixaram de estar as duas em cerraram os cantos para ficar redondo. Mas foi quase isso. Havia ali alguns grupos que estavam com obras de engenharia para pôr a mesa circular e transformar dois retângulos num círculo, não foi muito fácil. Porque também se diga que os facilitadores, tanto que é também uma novidade deste trabalho da conversação no espírito, alguns dos facilitadores que estavam nos grupos desta vez, portanto, facilitador eles fazem preparação para acompanhar o trabalho do grupo, orientar os trabalhos em função desta metodologia. E alguns dos facilitadores estiveram já na Assembleia de Outubro, portanto, havia uma clara sintonia com a Assembleia de Outubro passado. Okay. E quais foram assim os temas? Ou seja, o que é que te parece que foi a principal preocupação, as principais linhas para discutir ou discernir sobre aquilo que se pede, não é? Aos parques neste contexto do Sínodo? E eles seguiram, portanto, nós tínhamos 3 dias de trabalho, portanto, nós chegamos no domingo à noite, no dia 29, e tínhamos como dias de trabalho objetivos, foi o 30, o 31 e o 1, porque no dia 2 tivemos também um dia de trabalho, mas foi o encontro com o Santo Padre, e aí deslocamos-nos para Roma. Isto decorreu tudo na Domus Fraterna, portanto que aquilo é fora de Roma, e são uns 50 km de Roma, creio eu, é assim, longe do centro. Portanto, era um convite a concentrarmos, porque à volta não havia nada, portanto,
é mesmo um deserto à volta, é uma grande casa de retiros, e em cada dia tínhamos um tema, e o tema de cada dia era o tema de uma das partes do relatório de síntese da Assembleia de Outubro. Portanto, o primeiro dia foi uma igreja de rosto sinodal, o segundo foi todos discípulos, todos missionários, e no terceiro dia era sobre tecer laços e construir comunidade. No primeiro dia, a pergunta andava em torno de como ser uma paróquia de rosto sinodal, e pedindo também que cada um partilhasse as experiências positivas ou negativas da sinodalidade das suas realidades. No segundo dia, no Todos Discípulos, Todos Missionários, o tema andava um bocadinho mais pela valorização dos carismas, dos ministérios, de como promover este envolvimento de todos na ação eclesial. E o terceiro dia, portanto, o tecer laços e construir comunidade. É curioso que andava um bocadinho mais, todos os grupos andaram um bocadinho mais porque era também a pergunta, andaram um bocadinho mais pelos organismos de participação, de corresponsabilidade, como promover a participação de todos. E no meu grupo, curiosamente, andamos muito mais pela fraternidade, porque era de ser laço e construir comunidade. E alguns grupos andaram também pela fraternidade, pela comunidade, mas o que pretendiam desse terceiro dia era, sobretudo, a participação de todos nos organismos de sinodalidade, os existentes e aqueles que poderiam surgir. Claro que deste encontro não surgiu nenhum relatório de síntese, porque foi claramente dito no início que o que se pretendia deste encontro não era já uma resposta, não é que não se esperasse deste encontro internacional de párocos que viesse a fórmula para a renovação das paróquias, nem tampouco que daqui saíssem orientações. O único objetivo deste encontro é ser mais um contributo para a redação do instrumento Laboris da Assembleia de Outubro. O Cardeal Greco disse isso numa noite, tivemos uma sessão com o Cardeal Greco de perguntas e respostas, e perguntavam-lhe porquê um encontro sinodal de paro. E ele dizia, em primeiro lugar, porque chegou à Secretaria-Geral a indicação e alguns pedidos de que os párocos não tinham sido tidos em conta no processo sinodal e naquela escuta que tinha acontecido na primeira fase desta Assembleia Sinodal. Por outro lado, o Cardeal Greco dizia que os párocos estão em relação direta com o povo de Deus e que essa sua relação direta com o povo de Deus era importante para a Secretaria-Geral do CID. Daí que agora pediram que aos padres que participaram nesse encontro internacional agora levassem a cabo encontros que pudessem ter a mesma metodologia nas suas dioceses, nas suas conferências episcopais, e que os resultados fossem comunicados à Secretaria-Geral. E era mesmo um pedido não só formal. Eu, numa conversa informal com o Cardeal Greco, num dos intervalos, e depois falávamos um bocadinho sobre Portugal, e ele dizia, mas bem, agora lá em Portugal, perguntava um bocadinho como é que estava este caminho sinodal, e depois dizia, mas agora não se esqueça de que tem que fazer isto lá em Portugal e dizer-nos os resultados disso. Queremos saber o que é que se passa em cada país, que ecos são importantes para nós continuarmos o nosso trabalho. Essa é uma preocupação percebida da Secretaria-Geral do CID. Paulo, tu recordas-te quando depois estiveste lá desta questão de facto dos párocos ter sido trazido ou não? Sim. Antes de mais, boa noite. Obrigado, Sérgio, por teres aceito este convite de estar aqui connosco, não é? Falar aqui sobre esta questão do sino e outras também mais à frente. Já agora, uma nota prévia também, não é? Que estamos a realizar este encontro nas vésperas da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, portanto, amanhã também é o dia de oração pela santificação dos sacerdotes. E hoje pensava, nós não tínhamos, acho eu, quer dizer, eu não me lembro, provavelmente o Tiago e o Paulo lembraram-se, mas eu não me lembro, quer dizer, quando marcámos este encontro não tínhamos pensado nisso, não é? Mas se calhar também é um sinal do Espírito. Porque estamos aqui reunidos padres de 3 dioceses, não é? Viana do Castelo, Braga, Porto, não é? Esta manhã. E um dos assuntos importantes é precisamente esta fraternidade sacerdotal. O Tiago estava a falar da tese de doutoramento da Lateranense, essa magna universidade de grandes santos, de grandes santos atuais e futuros. E lembrava, se alguém, portanto, o Padre Tiago tem um livro sobre
a tese de doutoramento dele, tem a introdução, depois o livro foi publicado pelas Paulinas, e eu aconselho sempre, se não lerem a tese, pelo menos a lerem a introdução à tese, que tem, portanto, digamos, fala precisamente do Azoulay, não é? E fala precisamente da fraternidade, não é? Com essa sacerdotal. Bom, sim, esse assunto, essa questão foi abordada, não é? Porque houve uma intervenção, mesmo se não foi no último dia, no penúltimo dia da Assembleia, em que alguém chamava a atenção a necessidade de envolver os parcos. Quer dizer, falava dos padres em geral, mas também dos parcos, não é? Porque as sínteses eram um bocado, tinha uma visão pessimista ou negativa, não é? Digamos, uma ausência, resistência. Creio que foi mesmo um bispo que disse não, quer dizer, não é possível fazer este caminho sem a presença, digamos, sem a participação dos parcos, sem envolver os parcos. Portanto, para mim não foi surpresa quando é convocado enfim, não tinha sido decidido nada, não é nesse sentido, pelo menos que eu na altura não me apercebi disso, mas não vi com surpresa a convocação deste encontro, portanto, com parcos de todo o mundo, com estes 200 parcos, ou cerca de 200 parcos que lá estiveram. E, na verdade, enfim, não sei, a percepção, Sérgio Leal também tem percorrido um pouco o país, ou tem estado em muitas conferências, a percepção que vamos tendo não é só do laicado, quer dizer, muitos padres estão ausentes deste processo, quer dizer, não é... haverá muitas razões para elas, das mais simples, que é tanto o trabalho, são tantas as solicitações, e ao mesmo tempo penso que às vezes não compreender que este não é mais um sino na história dos sinos. Não é? Este sino é na verdade muito, muito particular, muito especial na história da Igreja. Mas sim, essa questão dos parcos já tinha sido abordada. Tu, antes de ir, eu depois tinha lido na altura, penso que foi para a Eclésia, naquilo que fazias uma antevisão do que pudesse ser, tu falaste na altura que era a importância de uma nova forma de ser pastor, liberta desta ideia da clericalização, não é? E também a necessidade de um processo de formação ao ministério ordenado renovado, não é? O Papa Francisco, acho que foi hoje ou ontem, que também novamente fala sobre esta questão da clericalização, mas pondo ao contrário, isto é, também reconhecendo que há, apesar de tudo, uma entrega abnegada de muitos padres. Ele falou na questão da solidão, não é? Era esse o tema, que muitos se entregavam, mas faziam de um modo solitário. E isso também tem a ver com a formação, para aquilo que nós somos formados, para esse registro. Mas a tua antevisão, perante depois o que encontraste lá nas conversas, não só formais em torno da mesa, mas do espírito que pairava, confirmou-se? Achas que de facto é um problema? Por caminhos é que tu vês? Sim, eu diria que depois o encontro acabou por surpreender as minhas expectativas, porque há ali logo uma dimensão de universalidade, né, que é própria de um encontro destes, que desconcerta logo algumas das nossas prioridades. Para também quem está a ouvir perceber um bocadinho. Nós éramos quase 200 párocos de 90 países e dos 5 continentes. O meu grupo de trabalho, onde faltou ao nosso grupo, mas éramos 10 padres, mais a facilitadora, que era uma religiosa do Presbiteríssimo Sangue. E destes 10 párocos era desde um pároco, o vigário paroquial de 25 anos, que foi ordenado em dezembro e era das Filipinas, até um monsenhor napolitano de 80 anos. Aí passávamos depois pela Papua Nova Guiné, pelo Egito, pela Sérvia, pela Eslováquia, um padre italiano que acompanhava padres da Moldávia e da Ucrânia. Portanto, havia assim uma variedade de experiências que por um lado também relativiza algumas prioridades, não é? E aquilo que para nós é prioritário, para outras geografias já não é. Eu lembro que à mesa, com um padre do Líbano,
ele falava da necessidade de ser, da dificuldade e exigência de ser padre em contexto de perseguição, em contexto onde o catolicismo é minoritário, onde, portanto, há aqui um relativizar de prioridades, ou lamentarmos-nos da falta de vocações, né, e depois ter um padre, né, africano que diz: nós no meu país tivemos que construir mais 2 seminários na minha diocese porque o que tínhamos não era suficiente. Portanto, há assim uma variedade de prioridades e de preocupações que é muito curiosa, né? É curioso também que, por exemplo, os peritos, quando falam, cada um evidentemente fala do seu contexto, mas lembro desta questão das vocações, foi, creio que até o Thomas Ali, que dizia: nós rezamos tanto pelas vocações e não vemos frutos da nossa oração. Ou rezamos mal ou Deus não nos ouve. E eu diria, bem, se calhar outros rezam melhor que nós, porque eles têm muitas vocações e nós não. Ou nós rezamos e eles têm os frutos. Uns rezam, outros escolhem. Porque Deus distribui depois as graças como bem entende. Claro que o Thomas Ali dizia isto para provocar o dizer: nós pedimos vocações e o Senhor responde-nos deste modo, mais do que continuar a rezar insistentemente porque queremos aumentar o número, não é, aumentar o contingente, devemos perguntar-nos o que é que o Senhor nos está a dizer com a resposta que nos está a dar. Dos peritos, porque isto é também um outro elemento que estava no encontro, tínhamos um conjunto de peritos muito variado. Portanto, estava o Thomas Ali, estava o Gilles Routier, portanto, do Canadá, estava uma senhora da Argentina, uma Lia Zervino, e estava também um canonista da Nigéria, o padre Benedicto, e portanto, estava também, deixa cá ver aqui que eu tenho aqui ao lado, os nomes, e um bispo, este era um bispo das Filipinas, o Pablo Virgílio. E os peritos introduziam o tema do dia, brevemente, portanto, era algo de muito breve na introdução, e até aí percebíamos que até eles próprios vinham de sensibilidades e de geografias diferentes, que também moldava aquilo que diziam. E uma outra nota disto é que os peritos introduziam o tema do dia, mas o ponto seguinte era a oração pessoal. E esta foi uma das coisas que a mim me marcou muito neste encontro. Que o primeiro ponto do trabalho de grupo era cada um rezar o que ia partilhar no trabalho de grupo. E eu confesso que a mim que levava as expectativas, levava mais... tinha lido as perguntas e procurado ver alguma leitura que me ajudasse a responder a essas perguntas. Quando me sentava na capela, porque havia uma das possibilidades dessa meia hora de oração pessoal era a capela com a exposição do Santíssimo, outros faziam a opção de ir pelo jardim. Quando me sentava diante do Santíssimo, responder à mesma pergunta deixava de ter uma carga meramente intelectual ou teológico-pastoral, numa perspectiva mais académica, porque é aquela em que também me situo, e passava a ter o realismo de confrontar isto com a oração, com Jesus Cristo, com a fé, e isso dava também uma outra concretude até àquilo que depois iria propor no grupo. Agora, diria, quanto às expectativas que se confirmam ou não, que era a pergunta do Tiago, eu andei aqui às voltas, lá não cheguei, mas diria que mais do que isso, elas excederam as minhas expectativas porque aquilo ganhou um rumo diferente. Né? Eu levava as minhas ideias e as expectativas das minhas ideias e ali a tarefa era uma tarefa que é o trabalho sinodal, creio eu, mais importante, que não é importante o que cada um pensa, é importante o que pensamos em conjunto. E isto é uma nota desta tarefa da conversação no espírito. Porque cada um começa por partilhar aquilo que entende sobre esse tema. Depois passamos a um tempo de silêncio, onde cada um partilhou e ela dava-nos no máximo a nossa facilitadora 5 minutos. Depois disso, cada um partilhava o que mais o marcou do outro, né? alguma partilha que ouviu e que mais o marcou. E esse tempo era mais breve, não era tempo para acrescentar aquilo que me esqueci da primeira partilha, era tempo de valorizar a escuta do outro. E depois de um tempo de silêncio passávamos a construir em conjunto, cujo objetivo era, da partilha que fomos fazendo, quais são os temas mais recorrentes ou convergentes,
mas também quais são as vozes proféticas, que era uma coisa que a mim também me achei muito curioso. A nossa facilitadora dizia, não é só importante o que disse a maioria, ou construir em conjunto é dizer o que é que estamos todos de acordo, o que a maioria está de acordo. Se houver alguma voz profética, algum aspecto que seja importante valorizar como caminho a percorrer, a aprofundar, então também o colocamos neste construir em conjunto. E isto era trabalho que durava praticamente a manhã toda, e a manhã toda era muito tempo, porque o pequeno almoço era às 7 da manhã, e rezávamos logo às 8, e o trabalho começava logo de seguida, portanto o tempo era muito aproveitado, portanto não tínhamos muito tempo para dormir. Nem para a sesta dava muito tempo, porque apesar de almoçarmos à 1 e os trabalhos retomar às 3, o almoço era sempre mais prolongado, porque era inevitável, com gente de outros lugares, não conversar e não prolongar o almoço na conversa. E depois, todos os grupos iam mais cedo para a sala, porque tínhamos de começar a preparar a síntese que íamos apresentar no final do dia e que tínhamos de sujeitar à comissão. E, portanto, isso implicava, da parte da tarde começavam as partilhas dos grupos e depois havia intervenções livres. E o dia terminava com, novamente, no trabalho de grupo, se algum dos contributos da tarde, das intervenções individuais ou até dos outros grupos, alguma dessas coisas fosse importante acrescentar ao nosso texto final, também o deveríamos fazer. E tudo isto permitia este discernimento, que era muito interessante e para mim creio que é uma metodologia nos nossos conselhos diocesanos, tanto pastoral ou presbiteral, mesmo os conselhos paroquiais, é fundamental. Eu falo aqui pela minha diocese, onde já estive no conselho presbiteral, agora estou no conselho pastoral, e aquilo às vezes andamos ali uma manhã que parece que estamos a ocupar a manhã para chegar ao almoço, não é? Portanto, e vamos partilhando coisas que ficam mais ou menos no ar, e muitas vezes em plenário, o trabalho de grupo normalmente com metodologia tradicional, onde há um que fala muito, um que não diz nada, e o que escreve as conclusões, às vezes até escreve as suas, porque é mais fácil de partilhar no plenário. Já se vai adiantando. E portanto, eu espero não estar a ser muito pauzinho. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, ou pura realidade. Mas uma coisa, Sérgio, eu recordo-me quando lendo naquela fase nacional diocesana, a maior parte das conclusões que vinham das dioceses, eu estava aqui a tentar agora, no fundo, circunscrever o tema da sinodalidade às paróquias, não é? E a maior parte das pessoas, se calhar a coisa mais falada era a ausência de estruturas reais de discernimento, mas depois também um discernimento que se traduzisse na parte operativa, não é? Em decisões. E esse tem sido um dos problemas, que é uma coisa é ajudar, e aí sim, tudo bem, um novo método para discernir, que é diferente, como disseste bem, do voto da maioria, o que é que a maioria acha, no fundo é a procura do que é que o Espírito diz, mas que depois isso se traduza em decisões da própria comunidade, ou daquele grupo que está a discernir, né? Versus, porventura, uma limitação ainda do nosso direito de olhar para os conselhos como meramente consultivos, não é? Como é que te parece esta necessária, ou por caminhos é que podemos assistir nos próximos tempos relativamente a esta identidade dos conselhos que temos nas comunidades, não é? Para que o tema sinodalidade não seja apenas um slogan, mas que se venha a traduzir em mudanças reais, não é? Sim, em primeiro lugar, que seja algo acolhido pelos párocos e pelos padres e pelos bispos. Uma das coisas que ficou clara lá é que as maiores resistências à sinodalidade vêm da parte dos padres e dos bispos. Que o povo de Deus tem muita expectativa, não é? Não que os padres e os bispos também fazem parte do povo de Deus, mas que os leigos têm muita expectativa na sinodalidade, de terem vez, voz, de serem implicados nos processos de decisão, mas era comum, e aqui era comum a todas as geografias.
em todas as geografias, esta era uma nota muito comum, da resistência à sinodalidade. Foi até uma das perguntas que na conversa com o Papa, um dos padres fez ao Santo Padre, que era o que fazer e o que dizer aos padres e bispos que não acreditam na sinodalidade. E qual foi a resposta, Sérgio? O Santo Padre dizia que a sinodalidade era o caminho imprescindível para a Igreja. Portanto, que aqui não havia dúvidas. Que se vivemos a partir de uma eclesiologia de comunhão, como somos herdeiros do Vaticano II, e estamos em sintonia com o que o Espírito nos pede, só devemos ser sinodais. O Papa dizia para não termos medo de perder a autoridade. Dizia, digam aos padres e bispos que não vão perder a autoridade com isto. Porque o que eles têm medo de perder é o autoritarismo que têm. A autoridade é outra coisa. O Papa foi muito incisivo, até porque sabia, por um lado, aquilo estava só com os padres. E por outro, nem saiu nenhum texto da conversa do Santo Padre connosco. Ele tinha um texto escrito que não foi lido. Portanto, ele não leu nada. Eu ainda pensei que esse texto fosse publicado e esse texto não apareceu publicado. A única coisa que aparece publicada é o mandato final que ele lê de constituir os participantes do encontro como missionários da sinodalidade. Mas, por exemplo, um dos padres do meu grupo dizia, nós na minha diocese somos 600 párocos, se formos 10 a acreditar na sinodalidade é muito. E o bispo é o primeiro que não acredita nisso. Por isso é que mandaram a Roma a ele. E ele depois dizia isto lamentando, porque ele também trabalhou academicamente o tema da sinodalidade. E depois dizia, mas nós vamos entusiasmados daqui, por aquilo que aqui vivemos, pelo que aqui fomos partilhando, e depois vamos ter esta barreira. Portanto, por outro lado, e quando refiro a nossa missão como padres, no aderir à sinodalidade, é porque independentemente dos conselhos terem um valor meramente consultivo, e eu acho que dizer consultivo, em primeiro lugar, não pode significar dizer acessório, porque o conselho nem precisa de ser deliberativo para que o conselho seja implicado nas decisões, não é? O conselho tem que ser parte integrante da decisão. Num método de discernimento, o conselho só pode ser parte integrante da decisão. E, portanto, o valor consultivo não lhe retira nenhum peso, não é? Seria insensato, não é, ouvir um conselho e desvalorizá-lo, não é? Ou fazer dele acessório. Mas o primeiro passo, e isso era outro aspecto que lá foi referido, o primeiro passo é que os conselhos existam. Não é? O Código de Direito Canónico já obriga o conselho para os assuntos económicos. Mas o conselho pastoral ainda não é obrigatório. Não é? Há dioceses que já têm isso como indicação. Mas um dos pedidos foi também esse, passasse a ser de caráter obrigatório cada paróquia possuir um conselho paroquial pastoral. E que outras estruturas possam surgir também de sinodalidade, e mais do que estruturas de processos que impliquem as decisões. Não é? O Papa diz isso no discurso dos 50 anos do Sino dos Bispos, que a sinodalidade implique todas as decisões eclesiais. E isto implica também da nossa parte, como pastores, porque a sinodalidade não é uma democratização, como dizemos muitas vezes, a sinodalidade não é um parlamento, mas de qualquer modo implica a escuta e faz com que essa escuta implique as decisões. E nesse sentido, há uma distinção interessante do documento da Comissão Teológica Internacional que distingue a elaboração da decisão da tomada de decisão. E diz, a elaboração da decisão é sinodal, a tomada de decisão é ministerial, cabe a quem preside decidir. Portanto, nós vamos escutando as estruturas, mas depois a quem preside, à comunidade, enquanto ministro ordenado, enquanto configurado com Cristo, cabeça e pastor, tem a missão de presidir ao discernimento, não é? Essa presidência no discernimento que é fundamental no repensar o ministério à luz da sinodalidade e que tem a missão de decidir, não é? Em função desse processo de elaboração da decisão. E por isso implica da nossa parte, como padres, creio eu, em primeiro lugar esta conversão pessoal a este processo sinodal. Não é? É um bocadinho como o Pedro quando vai à casa de Cornélio. Não é? O próprio Pedro disse aquilo que nós dizemos tantas vezes, nunca foi assim, eu nunca comi disto, não é? Nunca comi destas coisas. Mas a ida à casa de Cornélio e ver o Espírito a realizar aquela obra toda, falo converter-se a essa abertura. Se calhar falta
falta-nos um bocadinho esta experiência de ver o Espírito que atua e que nos precede. Desculpa e que lá. reclama de nós uma abertura, né? O Thomas Ali que dizia a determinada altura que era necessário uma grande dose de humildade para o caminho sinodal, porque é preciso esvaziarmos-nos das nossas ideias, das nossas prioridades, não é? Porque muitas vezes o pároco sabe tudo aquilo que é prioritário para a paróquia sem ter ouvido os paroquianos. E é este processo de escuta que é fundamental. Sérgio, mas querias falar, força, Paulo? Sim, só queria dizer uma coisa, Sérgio, que te queria até perguntar, porque uma das coisas que até comentava com o Paulo e com o Tiago em jeito de brincadeira é que nós padres temos um imenso jeito para abusar da linguagem, não é? E o termo sinodalidade já entrou, digamos, no jargão dos párocos, dos leigos, das dioceses, das paróquias, não é? Mas entrou, ou então, como dizia alguém, entrou no português de sacristia, não é? Que é a nossa forma típica de falar, não é? Português de sacristia. Português de sacristia, não é? E que consiste em que agora a gente vê expressões do género que antes da missa se vai rezar o terço sinodal, que na quaresma se fez uma via sacra sinodal, que a procissão do padroeiro vai ser sinodal, não é? Isto é, meter pessoas a fazer aquilo que já faziam antes tornou-se uma atividade sinodal, não é? Jornadas diocesanas sinodais, não é? Portanto, agora converteu-se num adjetivo, não é? Que é a melhor forma de neutralizar um termo e aquilo que ele significa, não é? E aquilo que ele implica, não é? Esvaziá-lo, literalmente, não é? A minha questão e a minha provocação vai um pouco nesse sentido, ou seja, enquanto que ouvimos agora quase todos os párocos e bispos falar da sinodalidade, a realidade concreta é que quando se vai para os conselhos ainda é sobretudo o padre que vai despejar o seu conhecimento e, como acabaste de dizer, as suas prioridades aos conselheiros e não o contrário. Não são os conselheiros que vão partilhar com o pároco, eles vão ouvir o pároco ou então o bispo nos conselhos diocesanos, não é? Começa com uma longa introdução, um texto longuíssimo a dizer aos padres, aos leigos, aos membros do Conselho Pastoral ou Presbiteral quais é que são as prioridades da diocese. Portanto, não ouvem, os conselhos não são para ouvir, são para falar quem está investido em autoridade, não é? O que é que te parece, como é que se pode evitar este risco de uma certa cristalização do termo, não é? E como é que de facto se pode de alguma forma dar um passo para que estas estruturas deixem de funcionar, porque isto que acabaste, deixem de funcionar desta maneira clássica, porque isto que acabaste de falar agora, da conversação no espírito, não é? Ou cada um fala, depois há silêncio, depois vamos partilhar o que aquilo que o outro disse me tocou particularmente e voltamos a fazer silêncio e fazermos a oração, não é esta metodologia que continua, que entrou nos conselhos, continua a ser exatamente como era antes do sínodo, ou seja, na prática a sensação que temos, não é que os efeitos do sínodo, certo que eles são como uma cascata, não é? E o concílio também demorou décadas a finalmente entrar nas comunidades, não é? Começou pela rama, pelos aspectos exteriores, não é? E uma, digamos, uma fecundação da vida da Igreja demorou décadas e ainda está por fazer, não é? Ainda é work in progress, não é? Mas este tipo de metodologia de que já tanto se falou ainda não chegou às comunidades, não é? Ainda continua a não ser aplicada nas dioceses, nas paróquias, não é? Portanto, o que é que te parece? Como é que se pode quebrar este círculo vicioso de se falar em sinodalidade quando depois na prática, nas comunidades e nas dioceses, não se leva a sério, não se tenta pôr em prática, não é? Eu, por um lado, em primeiro lugar, é importante uma formação para a sinodalidade e uma formação que envolva todo o povo de Deus. Não é? Se a sinodalidade valoriza este povo de Deus como sujeito da ação eclesial, então é importante que a formação abranja a todos e nos diversos níveis. E quando digo formação, não digo meramente explicar o que é a sinodalidade, não é? E convidar um especialista sobre o assunto a falar sobre isso. Mas que essa formação seja também o implicar as pessoas e o implicar todos no processo sinodal. Porque, na verdade, as resistências surgem também, é verdade, como já se sublinhava, nos padres ou bispos que têm dificuldade em assumir este novo estilo eclesial, mas também temos as pessoas com uma grande falta de preparação para a participação eclesial. Ainda encontramos muitos conselhos em que as pessoas dizem, o seu padre diga como é, nós fazemos. E o seu padre é que estudou e o seu padre é que sabe.
ainda encontramos também isto, não é? E é também mais cómodo que o Conselho Pastoral, o padre diga o que é que vamos fazer, e depois só tenhamos que executar aquilo que vamos fazer. Eu creio que há aqui uma formação que é inadiável para a sinodalidade e que é muito mais do que uma formação para este estilo eclesial. Isto é, que é também uma formação, uma iniciação cristã que seja séria e que forme para a fraternidade e para a comunhão, que são o ponto de partida da sinodalidade. O maior déficit de sinodalidade das nossas comunidades reside no déficit de fraternidade que existe nas comunidades. Porque, de facto, as comunidades fossem lugares fraternos, lugares de fraternidade, era muito mais fácil viver aquilo que o Papa diz serem as duas condições fundamentais para a sinodalidade, que é falar com liberdade e escutar com humildade. Eu até falo com liberdade, mas já nem estou disponível para acolher o outro, porque eu soube o assunto, já disse o que era preciso e dou por encerrado o assunto, não é? Portanto, há aqui uma formação para uma cultura de comunhão e fraternidade. Tem que começar na catequese, não é? A nossa catequese falha, não é? E isso dizemos muitas vezes, não? Ao fim de 10 anos, ou 11, ou 12, como algumas paróquias têm, os jovens não se sentem pertença da comunidade. Alguém que não se sente pertença da comunidade, como é que se vai sentir um protagonista ativo da construção eclesial? Como é que vai sentir que a sua voz pode ser importante para implicar as decisões que a comunidade quer levar a cabo? Diga-se outros itinerários de formação que temos, não é? A preparação dos pais para o batismo. É verdade que temos de preparar a celebração e a simbólica da celebração, mas também temos as famílias diante de nós, numa oportunidade que não é normal, não é? Porque vêm pedir o batismo para os filhos. E pode ser a oportunidade de falar da família como lugar de sinodalidade e da importância das famílias na construção eclesial e na construção paroquial. Isto é, creio que os processos de formação que possuímos, os itinerários de formação na comunidade paroquial existem, devem também ajudar a responsabilizar e a formar as pessoas para esta sinodalidade. Significa sentirem-se envolvidas no processo. E depois é o que diz o Papa numa das suas catequeses de quarta-feira sobre a sinodalidade. Ele diz, bem, queremos formar para a sinodalidade, então chamemos as pessoas a realizar tarefas, a fazer coisas, a implicá-las naquilo que temos para fazer. E, portanto, que a formação para a sinodalidade é também uma formação pela participação, não meramente explicar o conceito ou dizer ou fazer um excurso sobre os diversos organismos da sinodalidade. E creio que este é um ponto de partida fundamental para que isso possa acontecer, para que as pessoas possam participar no processo e, por outro lado, essa formação é inevitável na formação inicial do clero, nos seminários e também na formação permanente do clero, porque também ainda somos herdeiros de um ministério muito por animaram e muito tridentino de dispensar sacramentos e de acompanhar aqueles que já são cristãos. E há que passar desta cura animar uma cura comunitatis, não é? Um cuidado da comunidade e por isso um cuidado da missão. E isso da nossa parte é mesmo um exercício também muitas vezes exigente. Eu digo isto como um pároco, não é? Portanto, muitas vezes é mais fácil eu sentar à minha secretária, traçar o que quero fazer e arranjar quem faça e execute. Não é? Porque pode ser tentador isto, dizer, vou perder uma noite a discutir um assunto, se eu aqui sozinho posso decidir. Sérgio, deixa-me só voltar atrás naquilo que dizes, que é interessante, porque acho que de facto é um argumento que deve encontrar uma maior clarificação ou uma resolução, porque penso que é determinante. Quando falavas da doutrina da fé, esta questão da sinodalidade ou do discernimento a dois passos, o processo do discernimento e depois a tomada de decisão. Porque, segundo me parece, esse método ou esse horizonte de discernimento e tomada de decisão está de algum modo, ou pode estar de algum modo já desfasado, na medida em que o discernimento ou a decisão já está incorporada em germen no próprio processo de discernimento. Ou seja, compete não só, ou compete sobretudo àquele que preside, não tanto decidir, mas de atestar que aquele discernimento
foi feito segundo o Espírito e está segundo aquilo que é a tradição da Igreja, não é? Para fazer uma analogia, se nós pensarmos nesta questão, por exemplo, dos dogmas, falar sobre o dogma da Imaculada Conceição, não é que tenha sido, entre aspas, o Papa a definir dogmaticamente que da Imaculada Conceição ou da Assunção. Quer dizer, isso já era vivido como uma realidade teológica previamente, já era dado como verdade, que depois o Papa atesta que isso sim, proclama definitivamente essa verdade que já era vivida. Nesta analogia que eu queria dizer é isso, quer dizer, se estivermos neste processo quase assim muito hermético, como duas fases, à espera da decisão, e não perceber que há um compromisso prévio que já vem do próprio processo de discernimento, o grau de compromisso é sempre deficitário por parte de quem está a fazer o discernimento, porque se descompromete com a decisão, percebe? E isso é uma questão de método, digo eu. Sim, mas Tiago, mas pode haver uma situação em que, vamos a como está, na elaboração dessa decisão e ela é possível e tu dares ou não, porque não é chegado o momento. Por exemplo, o sino claro. o sino da Amazónia, neste último sino, a questão dos viri probati, foi aprovado em Assembleia Sinodal e o Papa não avançou com isso. Uhum. E a resposta é, quer dizer, eu entendo aquilo como era mais uma questão ideológica, quer dizer, ele próprio põe em causa o discernimento. Digamos, Paulo, mas estás a dar razão àquilo que eu te digo. Eu sei, mas é isso que estás a dizer. O discernimento foi, se calhar não foi bem realizado ou estava contaminado por algum tipo de pressões, não é? Ou pré-reflexões que não decorrem daquele processo. Não é? Estou a dizer isso é porque para não colocar toda a decisão no lado da Assembleia em si, não é? Portanto, não era nesse sentido que eu estava a dizer. Agora, uma outra coisa, desculpa lá agora, estavas a falar desta questão da formação, não é? Da necessidade da formação para a sinodalidade. Isso é a tua tese de doutoramento, que foi agora defendida em fevereiro de 2024, que é Pastores por uma Igreja em Saída, que tem como subtítulo o Ministério Pastoral de uma Igreja Sinodal ao serviço da evangelização e da missão para uma permanente conversão pastoral e missionária em Portugal, não é? Onde tu dizes também que, sem uma renovação dos itinerários formativos, estaremos a desejar uma mudança na ação pastoral e no exercício do Ministério Ordenado sem que ativemos processos que possam gerar essa tão ansiada conversão pastoral. Podes falar-nos um bocadinho sobre a tua tese, sobre aquilo que tu propões? Muito bem, eu só começo por pegar um bocadinho naquilo que dizia o Tiago. A presidência da comunidade, a presidência e este discernimento comunitário implica precisamente isto, não é? Este caminho de elaboração da decisão que desemboca depois nessa tomada de decisão. Esta distinção não pode significar que são duas coisas evidentemente independentes. Mas é aqui uma presidência que acontece no gerar da consciência e de comunhão. E na verdade, se num determinado tema vamos fazendo caminho, não é? Como dizia o Paulo, em determinada altura eu percebo que não há consciência e comunhão, isto é, de que há até um caminhar ou uma convergência naquela direção, mas que ainda não é um ritmo de caminho conjunto, eu posso ter que adiar essa decisão. Como também eu acho que pode acontecer o contrário, que é dizer, eu não posso estar sempre à espera que toda a gente chegue lá para tomar a decisão. E muitas vezes o que preside a comunidade pode ter que ter uma voz mais, diria, profética e dizer, bem, há uma convergência neste sentido, então vamos avançar nele, e o avançar nele vai provocar que outros avancem no seu ritmo. E é aqui que o discernimento pessoal e comunitário se tem que conjugar e muitas vezes se torna muito exigente àquele que preside. Porque deve respeitar o ritmo do processo de elaboração da decisão e a tomada de decisão parte daí e deve ter esse processo presente, porque senão o processo de elaboração da decisão está deitado por terra. Mas, por outro lado, é também aquele que arrisca caminho e aponta caminho, não é? Aquele que preside a comunidade e que deve conduzir a comunidade. Quanto à minha tese, de facto, esse tema da formação aparece como número final, né? O orientador dizia na fase final, é importante um número final
um apartado final onde apareça a necessidade da formação, porque se há, portanto, a grande pergunta a que a minha tese quer dar resposta é que modelo de pastor numa igreja sinodal e no contexto concreto da igreja portuguesa. E se nesse sentido há um novo modelo ministerial, então há que haver um novo processo de formação para esse modelo. No fundo, eu cheguei a uma formulação final, depois de todo o percurso, desde a análise e avaliação da realidade eclesial, cultural e social em Portugal, um excurso também pela parte bíblica, e curiosamente na parte bíblica o meu exercício foi de conjugar as duas grandes novidades, que é a novidade da palavra, do Evangelho, que é sempre novo e que reclama este novo modo de ser pastor, e também a novidade do contexto social e cultural a que queremos dar resposta. E fui identificando, sobretudo, a partir de Jesus, não é, aquele que faz novas todas as coisas, até aos Atos dos Apóstolos, perceber como que dinamismo opera a comunidade primitiva, ou que dinamismos e processos acontecem de resposta à novidade evangelizadora. Não é? Sei lá, pensando assim em alguns casos muito concretos, a instituição dos 7, Atos 15, com a Assembleia de Jerusalém, isto é, diante de realidades novas, era importante acolher a palavra que tinha sido deixada pelo Senhor e, à luz do Espírito, oferecer uma resposta nova. E depois também, mesmo no livro dos Atos, se percebe como há uma igreja de rosto poliédrico, uma igreja que aparece em rede nas diferentes geografias, que as diferentes geografias e culturas muitas vezes implicam diferentes modos de configurar até os ministérios que estão surgindo no interior da comunidade. E nesse sentido, depois por um percurso patrístico, e não interessa aqui agora chegar às conclusões, mas isto para dizer que percorrendo este itinerário, depois, sobretudo, bebendo do magistério do Papa Francisco, embora nunca apareça no título diretamente a referência ao magistério do Papa, como aparecia, por exemplo, na minha primeira tese de licenciatura, em que era a sinodalidade no magistério do Papa, mas essas coordenadas da Igreja em Saída, da Igreja Hospital de Campanha, de uma Igreja Samaritana, isto é, de um ministério que se faz à luz da alegria do Evangelho, como o Papa o propõe, e diria que, assim como proposta conclusiva, eu tinha proposto um ministério de raiz trinitária ao serviço de uma igreja de comunhão e missão, como um hospital de campanha para esta permanente conversão pastoral. Onde, de facto, o ministério ordenado se repensa, em primeiro lugar, nesta passagem que eu dizia há um bocadinho, de uma cura animal a uma cura missionis e cura comunitária. Isto é, do padre cura das almas ao padre que presida a comunidade e que promove a comunhão e que articula a construção eclesial a partir da missão que tem diante de si. Né? De uma igreja que deixa de ser uma igreja de acompanhar os que já são crentes, porque esta é uma grande mudança, eu creio que em Portugal ainda não enfrentamos. Uma das limitações que ele apontava no capítulo sobre a análise e a avaliação da realidade do nosso ministério, temos ainda uma demasiada concentração sacerdotal do ministério ordenado. Despendemos muito tempo, não é? Não que ele não seja necessário, mas há uma concentração quase sacerdotal do ministério, não é? Nos atos sacramentais e devocionais, e também com a tão marcada piedade popular que temos em Portugal. E depois também acontece em algumas realidades se por um lado temos uma concentração sacerdotal, por outro uma espécie de deslocalização para o social, isto é, temos, e eu aqui pensava um bocadinho na realidade da minha diocese, mas sei que isto acontece por outras dioceses, onde o acumular de centros sociais e paroquiais que nos despendem tanto tempo na administração de estruturas sociais, que nos fazem entrar assim num ministério mais assistencialista e até assistencialista na sua versão mais caricaturada, porque aparece na liderança de processos burocráticos e de relação com a segurança social e outros. Portanto, aqui a proposta seria esta do Ministério. Em primeiro lugar, o Ministério de Raiz Trinitária. Quando eu sublinho isto é para dizer que o Ministério ordenado, sendo um Ministério que se realiza de modo sinodal, não é um Ministério de origem sinodal. Ele é sacramental. O Ministério ordenado é conferido por um sacramento.
o Ministério Ordenado configura o Ministro Ordenado com Cristo, cabeça e pastor, não é? E, portanto, há aqui uma revalorização do Ministério Ordenado, que não significa colocá-lo acima dos restantes ministérios no contexto da Igreja, não fazer dele um Ministério de síntese e não uma síntese de todos os ministérios, mas ser um Ministério que em primeiro lugar, presida a comunidade como um Ministério de serviço, não é? O Ministério Ordenado reconfigurado tal qual como Cristo instaurou, isto é, como um Ministério de serviço. Não é? Os grandes das nações exercem domínio sobre elas, não seja assim entre vós, diz Jesus de modo muito claro. Depois perceber que esta construção comunitária, não é, que se faz à luz da Trindade, e daí o sublinhar também da raiz trinitária do Ministério Ordenado, que se faz à luz, por um lado, à luz da Trindade, e, portanto, o Ministério de Comunhão e de promoção da comunhão, de promoção da fraternidade, não se faz de modo desligado da missão a que somos chamados. Que a construção e a edificação eclesial, a que o Ministro Ordenado é chamado a presidir, constitua a comunidade em missão. Eu creio que ainda vivemos muito esta fragmentação entre o ad intra e o ad extra, não é? Entre a edificação comunitária e depois a saída em missão. E daí o sublinhar também dessa expressão do Papa da Igreja em saída, não como fuga, mas também sem receio, não é? Às vezes diz-se que quando o Papa propôs a primeira vez uma Igreja em saída, alguns cardeais diziam: nós já somos poucos, saímos e ainda ficamos menos. Isso fez com que o Papa depois escrevesse no Evangelho Gaudium que dizia: prefiro uma igreja acidentada, enlameada, porque saiu à lama das ruas, do que uma igreja que permanece intacta, sem sair do seu lugar. Mas esta articulação, esta sadia articulação entre o ad intra e o ad extra é fundamental para repensar o Ministério Ordenado. Nós vivemos ainda uma demasiada concentração nas atividades a fazer e a realizar. Esta passagem de uma igreja que faz coisas, uma igreja que se edifica nas coisas que realiza, é fundamental para o Ministério Ordenado. De como edificar a comunidade e do Ministro Ordenado que sabe presidir a este processo de discernimento de construção comunitária. Por outro lado, este Ministério Ordenado, um Ministério ao serviço de uma igreja em saída, como hospital de campanha, reclama uma presidência no discernimento e, sobretudo, a promoção da corresponsabilidade e da participação. O Ministério Ordenado, à luz do modo como o Papa Francisco o propõe, mas mais do que isso, uma eclesiologia de comunhão o configura, exige a promoção de diversas estruturas e, mais do que estruturas, de processos de participação e de corresponsabilidade que possam constituir a Igreja nesta perspectiva sinodal. Portanto, é este novo modo de ser pastor que, de facto, implica um novo modo de pensar e de repensar o nosso ministério. E creio que é aqui que depois encarna esta necessidade de uma renovada formação do clero, quer seja da formação inicial até à formação permanente, que na nova rácio, ou que na última rácio, porque já reclamam uma nova rácio, dizia-se isso ainda lá neste encontro. Eu estive à conversa com os padres do dicastério do clero e diziam que já há gente a reclamar uma nova rácio depois deste processo sinodal, que apesar da rácio existente ser tão recente, de que ela é pouco sinodal, não é? E que implica repensar o itinerário formativo à luz deste processo sinodal, porque apesar de ela ser já um bom instrumento para a renovação da formação do clero, da formação inicial, de que é necessário renovar esses processos. Que não implica, como às vezes ouvimos, de que há uma demasiada formação intelectual do Ministério na formação inicial. Claro que é fundamental uma formação teológica e filosófica consistente, mas de que isso não se faça de modo isolado. E um Ministério que ainda permanece muito isolado e muito autorreferencial. Mas falta-nos também não só uma fraternidade e comunhão no interior das comunidades, que esta é outra coisa. Isto é, nós reclamamos muito que as comunidades são pouco fraternas, que as paróquias não são espaços acolhedores e de fraternidade.
mas depois deve ficar-nos a pergunta de como é que nós, padres, vivemos a fraternidade presbiteral. Como é que é o nosso presbitério como lugar de fraternidade, não é? E de comunhão, não é? Com o bispo, não é? E o Papa pedia-nos isso no encontro com o Papa no último dia do encontro dos párocos. O Papa dizia, mas reforçava esse apelo à comunhão, à fraternidade entre nós, não é? O Papa repetia aquilo que já tem dito em outros contextos, não é? De que o padre tem que viver 3 proximidades, não é? A proximidade com o bispo, a proximidade com o povo e a proximidade com os outros padres. Até nos convidava a alguma frontalidade, não é? Dizia-se, nunca digam mal do bispo, se o bispo não estiver ouvido. Querem dizer alguma coisa? Digam ao bispo. Não é? Se não lhe dizem na cara, então não dizem fora, se não estiverem com o bispo. Não é? Ele até dizia, mastigam e engulam. Não é? Portanto, não dizem à frente do bispo, então não digam a ninguém. Mas há aqui um caminho de construção fraterna que é fundamental, não é? E percebemos depois assim este jeito do Papa de falar assim muito prático, mas aqui é o apelo a uma fraternidade que seja construção singular. Olha, nós já estamos aqui, já dei aqui o tempo de desconto já também começamos muito tarde, já estamos nos descontos. Não sei se Paulo ou Pablo querem alguma coisa, senão temos que também começar aqui a aterrar. Paulo? Só queria sublinhar o método da conversação no espírito, que me parece que é o grande fruto, um dos grandes frutos do Sínodo, confirmado também aqui pelo Sérgio, não é? E de todos aqueles que participaram. Porque aquilo que o Sérgio está a dizer foi isso também que levou na primeira Assembleia Sinodal ao entusiasmo, à alegria que senti no fim. Quer dizer, e sublinhar isso e também os tempos de oração. Eu não sei, eu não participei em nenhum outro sínodo, ou melhor, não colaborei num outro sínodo, não sei como é que era antes deste, mas quando falamos de oração e mesmo digamos, da forma como estava organizado e depois este método de composição no espírito, parece-me que este é absolutamente excepcional. Aliás, foi referido, agora não sei as palavras, não sei quem é que eu disse, foi o Cardeal Schönborn, que falava precisamente disso, que este era que já tinha participado não sei quantos sínodos, mas que este era de facto excepcional. E essa conversação no espírito é preciso trazê-lo para os nossos conselhos, não é? Pastorais, paroquiais, presbiterais, porque funciona. Alguma coisa? Não, só tenho mesmo a agradecer e acho que esta partilha da experiência, não, e da riqueza, da diversidade de párocos que se reuniram, não é? E da importância desse contributo que fizeram para a Secretaria do Sínodo e depois lá está, como dizia o Papa, não é? O constituir os missionários da sinodalidade, não é? Em como isso depois, por cascata, acaba por chegar também às dioceses de todo o mundo, não é? E às paróquias através da vossa participação. Houve alguém que perguntou precisamente O Nelson Portela. Exatamente, o Sr. Nelson perguntou sobre como é que isto afetava depois a vida dos párocos e dos leigos locais, não é? E eu penso que é precisamente isso, não é? Através dessa partilha que levais, não é? Portanto, olha, o Padre Sérgio, eu penso que perdeu a ligação. Tu expulsaste o convidado. Okay. Não foi, não. Não, estava a agradecer. Não, então, eu também. Se calhar é mesmo ao terminar e anunciar, se calhar, os próximos. Sim, eu também, só uma última palavra, de facto acho que é interessante ou importante. Eu lembro-me sempre quando o Papa iniciou o seu ministério, foram algumas palavras até bastante duras, não é? Sobre quase falar dos padres como uma espécie de funcionários da alfândega que proibiam, ou que esta questão da bênção. E este encontro também acho que é importante para trazer algum equilíbrio no sentido de os trazer, de os apresentar também como pedras essenciais neste processo do discernimento e da sinodalidade. Portanto, eu também agradeço ao Sérgio, ele depois vai ouvir isto, a conversa e a oportunidade desta partilha, até um pouco do backstage, do espírito e daquilo que ele dizia. Às vezes não adianta estar a partir com grandes expectativas ou preconceitos, o que importa é o que vai, depois as surpresas que vão acontecendo no próprio momento, e isso é fruto desta dinâmica que se está a implementar. Portanto, já vamos muito tarde, simplesmente dizer então que temos previsto voltar
a conversar Seja, de hoje. ele está a dizer que está a ouvir, então. Pronto. Ok, Sérgio. Desculpa, deixamos de vê-lo. ver, mas voltamos a encontrar-nos no próximo dia 19, portanto, mais ou menos daqui a 15 dias, e fica para já em suspense o tema. Estamos a dar aquela última deliberada, mas depois, no momento certo, anunciamos, está bem? Muito obrigado a todos que nos acompanharam, todos que escreveram. É também importante sentir as vossas palavras. Obrigado. Adeus. Boa noite Obrigado. a todos. Adeus. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Nós é que Obrigado, agradecemos. Sérgio. Obrigado.